A gente é do grupo PET, Programa de Educação Tutorial do nosso curso de ADM, e a gente faz muitas e muitas e muitas atividades. Essa é uma delas, que é o estudo dirigido. A gente, né, um aluno petiano aí, com a minha orientação, né, e parceria, escolhe um material, pode ser um artigo científico para apresentar, para mostrar, para analisar junto, e é isso que a Ana Vitória fará, né, na sequência, essa temática bem bacana, que foi de interesse dela, né, Ana Vitória que escolheu acerca de finanças pessoais. Espero que todos curtam aí esse momento, tá? Então, boa tarde a todos, quero agradecer a presença de todos a mais um estudo dirigido. Eu sou a Ana Vitória, petiana do PET Administração. O estudo dirigido de hoje, o presente artigo é sobre finanças pessoais e a percepção sobre a alfabetização financeira e o bem-estar financeiro. Os autores desse artigo é o Leonardo Rafael Schmitz, Janaína Ionora Pivosa, Lauren Maria dos Santos Brown, e a editora que publicou esse artigo foi Brazilian Journal of Business. Esse artigo ele foi publicado dia 20 de dezembro de 2020. Ele é bem recente. Os temas do assunto abordado é a introdução, que vamos ter logo em seguida, a fundamentação teórica, e nela vai abordar a mensuração da alfabetização financeira. Aí vai ter os seguintes tópicos, que vai abordar esse tripé: o conhecimento financeiro, a atitude financeira, o comportamento financeiro. E o segundo tópico abordado vai ser significado do dinheiro e o bem-estar financeiro. Os procedimentos metodológicos, a apresentação dos resultados e a conclusão. A introdução, considerando que a importância desse tema e as consequências que a má gestão das finanças pessoais pode gerar para os indivíduos, afeta suas relações pessoais, seus estudos, surge a seguinte questão da pesquisa: qual é a percepção dos alunos do curso da área de negócios de uma IES, Instituição de Ensino Superior, Pública do Oeste do Paraná, sobre a alfabetização financeira? Essa pesquisa, ela trata de uma pesquisa descritiva, realizada por meio de um levantamento com uso da abordagem quantitativa. Um instrumento de coleta de dados foi a escala de mensuração da alfabetização financeira individual, EMAF, desenvolvida por TEM. Na fundamentação teórica, ela trata de mensurar a alfabetização financeira em termos de conhecimento, atitude, comportamento, apresentando também sobre o significado do dinheiro e o bem-estar financeiro. Com indivíduos, e é muito importante perceber que, embora exista uma ampla literatura sobre o tema, ainda há controvérsias em termos de definições, de distinções, especialmente sobre educação financeira e alfabetização financeira. Existe uma diferença entre educação e alfabetização financeira. A educação financeira ela é mais uma transmissão de conhecimento, que é adotada tanto no âmbito familiar quanto educacional, que agora podemos ver que normalmente está saindo na mídia sobre uma nova disciplina, sobre educação financeira, que vão tratar nas escolas. Muito importante. A educação financeira ela condiz com conceitos financeiros pessoais, ou seja, o conhecimento transmitido só sobre conceitos de orientar os indivíduos sobre como gerenciar o seu dinheiro. Já a alfabetização financeira, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a alfabetização financeira deveria ser mensurada sobre um enfoque de uma gama de conhecimentos e habilidades obtidas do desenvolvimento da capacidade de lidar
com as existências financeiras da vida cotidiana no contexto da sociedade contemporânea. Ou seja, a alfabetização financeira já é mais o que a gente faz com esse conhecimento que a gente adquiriu, esses conceitos, como a gente utiliza eles na nossa vida, como a gente utiliza esses conhecimentos sobre o que é crédito, débito, como gerir nosso dinheiro, sobre receitas e despesas, como a gente utiliza isso na nossa vida cotidiana, esse conhecimento. E ele é muito necessário para que as pessoas tomem decisões financeiras mais seguras. Os primeiros esforços para mensurar a alfabetização financeira surgiram nos anos 90, com a Federação de Consumidores da América. Ela começou a realizar uma série de pesquisas sobre o conhecimento do consumidor entre diferentes populações, com perguntas variadas do tópico finanças pessoais. Marcon e Abram, eles consideram que há poucas pesquisas em relação a esse tema, porque para medir ou mensurar a alfabetização financeira, a necessidade de expandir os conhecimentos. Eles encontram muita dificuldade em relação a isso, pois para definir esse enfoque da administração, para mensurar a alfabetização financeira, vai em relação de cada indivíduo, é uma questão muito pessoal, o conhecimento financeiro de cada um e como ele vai utilizar esse conhecimento na sua vida. Então, eles encontram uma certa dificuldade para definir a mensuração da educação financeira de cada indivíduo, porque vai depender de cada cultura, de cada sociedade, como é estruturado isso. E tratando dessa base de pesquisa sobre o construado que constitui a alfabetização financeira, as próximas subtópicos em relação a essa educação financeira, ela vai apresentar de uma forma breve como a escala de alfabetização financeira individual, EMF, como eu falei anteriormente, que foi desenvolvida por Tran, ela concentra base do conhecimento, a atitude e o comportamento financeiro, além do significado do dinheiro e o bem-estar financeiro. O conhecimento financeiro, ele é caracterizado por um processo de aprendizagem que atua no sentido de aperfeiçoar e aprofundar os conhecimentos, fazendo com que os indivíduos sejam capazes de gerenciar de maneira eficiente seus recursos financeiros, a fim de tomar decisões conscientes em relação aos rendimentos disponíveis e, consequentemente, melhorar as práticas do orçamento visando o momento atual, sem deixar de planejar o futuro. Então, ultimamente, em razão de diversos efeitos negativos que o endividamento pode causar na vida das pessoas, se faz necessário ter esse conhecimento financeiro. Ele é uma ferramenta essencial para decisões financeiras assertivas. Já em relação à atitude, a atitude ela pode se entender como uma avaliação positiva ou negativa, feita de diversas formas pelos indivíduos em relação aos outros. O objetivo e fatos sendo avaliados deriva das emoções, das crenças, experiências passadas, bem como comportamento. Tais atitudes avaliam os sentimentos e as ações de escolhas. Ou seja, desde quando a gente era criança, como foi transmitido esse conhecimento em relação ao dinheiro, como a gente administra ele. Então, ele vai influenciar muito nas nossas atitudes. As atitudes antecedem os comportamentos, relevando a forma como os indivíduos pensam sobre gastar ou poupar o dinheiro e suas decisões de consumo. As atitudes representam um envolvimento com a emoção e a opinião.
ela pode ser envolvida instantaneamente ou crescer em uma posição que pode influenciar o nosso comportamento de alguma forma. E essa influência ela pode ser tanto de longo prazo ou curto prazo. E ela pode gerar comportamentos como impulso ou por necessidade em relação à nossa vida financeira. Já o comportamento, de uma forma genérica, ele pode ser explicado como um conjunto de atitudes específicas dos indivíduos, mas no âmbito financeiro, é um conceito do comportamento financeiro, é uma forma que os indivíduos lidam com o dinheiro em sua vida, o que caracteriza o equilíbrio ou desequilíbrio financeiro. Ele pode ser observado ainda com um comportamento financeiro que é adquirido, influenciado por meio de que a gente vive nas escolas, universidades, famílias e mídia. Como a gente é muito influenciado por esses fatores, tanto na escola, universidade, família e mídia. Observando que, por conta disso, muitos jovens tendem a repetir comportamentos financeiros dos pais, ou seja, a forma como nossos pais lidam com a vida financeira deles é transmitido um pouco para nós. Então, a gente tem tendência a adquirir hábitos dos nossos pais, que adquiriu dos pais deles e assim por diante. O comportamento financeiro, ele, de uma forma positiva, ele pode influenciar no bem-estar financeiro. Já no significado do dinheiro, existe uma diferença entre o significado do dinheiro econômico e do significado psicológico. O dinheiro econômico, ele é um instrumento monetário que pode ser utilizado para realizar de bens e serviços, ou seja, quando a gente utiliza esse dinheiro para comprar alguma coisa, algum serviço. Já o dinheiro psicológico, ele engloba fatores não monetários. Esses fatores podem ser o poder, o prazer, os status, as frustrações, entre outros, que depende da nossa vivência individual, ou seja, o que o dinheiro influencia na nossa questão de poder, quando para muitos o dinheiro pode significar o poder, outros uma forma de status para mostrar que você está de bem com a vida, ou então frustrações quando a gente não consegue adquirir ou ter dinheiro suficiente para comprar alguma coisa que desejamos para dar prazer e acabamos ficando frustrados. E esse significado psicológico, ele atribuído ao dinheiro, ele tem variações, ele tem várias variáveis que pode ser tanto sociodemográfico, que depende tanto do sexo da pessoa, da idade, do nível educacional, da personalidade, ou seja, se a pessoa tem uma obsessão ou ansiedade, e do trabalho, salário e atitudes conservadoras, se a pessoa ela tem medo de investir ou o dinheiro não pode, ela não consegue poupar, isso causa uma ansiedade nela. E tipos valorativos, tipos emotivos. Então, esse significado que podemos dar ao dinheiro, o significado psicológico, é o que mais influencia na nossa decisões financeiras, que acaba direcionando decisões que cada indivíduo vai tomar. Já o bem-estar financeiro pessoal, ele foi definido por John como um aspecto conceitual multidimensional, que ele abrange a ser analisado de uma forma incorporada preceitos de satisfação financeira, status objetivo da situação financeira, atitudes financeiras e comportamento financeiro, que não podem ser avaliados por meio de uma média objetiva. Ou seja, o bem-estar financeiro, ele trata de uma sensação de segurança financeira, uma liberdade de escolha. Mas é uma coisa que a liberdade de escolha, ela tem que se perceber que tem que levar em consideração que quando temos liberdade, a escolha,
o nosso dinheiro, a gente tem que ter cuidado com as consequências disso, tanto no presente quanto considerar o futuro. O que essas escolhas com relação ao dinheiro, como a gente utiliza ele, administra ele, pode levar à nossa vida. E, e para se ter uma boa, um bom bem-estar financeiro, é necessário ter o equilíbrio sobre a nossa vida e sobre as coisas que influenciam nas nossas decisões, tanto o racional quanto o irracional, as questões das emoções, quanto ele pode influenciar no nosso equilíbrio nas nossas decisões. Se uma delas não estiver indo bem, ele pode afetar o nosso bem-estar financeiro. E uma dica de um livro muito bom, que é da Denise Liz, ela é As Quatro Dimensões de uma Vida em Equilíbrio. Nesse livro, ela aborda quatro conceitos que para adquirir esse equilíbrio, como o físico, em relação ao nosso corpo e nossa mente, como elas estão indo, o social, o intelectual e o financeiro. Esse livro ele tenta explicar como ajustar nossas escolhas, como organizar nossas escolhas e entender o significado de cada uma delas na nossa vida. E como a relação entre o corpo, a mente, o intelectual e o financeiro influencia nesse equilíbrio. Já agora, os procedimentos metodológicos, a pesquisa ela optou por aplicar para estudantes universitários. Ela conteve 231 alunos de graduação do curso da área de negócios, administração, ciências contábeis e direito, da UniOeste, do campus Marechal Cândido Rondon. Foi aplicado por meio de questionário essa pesquisa, que foi enviado para grupos de WhatsApp das turmas, utilizando o Google Forms. O instrumento de coleta de dados foi um questionário contendo perguntas afirmativas sobre o perfil e a percepção sobre os controlados da alfabetização financeira, que é a percepção sobre o significado do dinheiro e o bem-estar financeiro. Os construídos sobre a alfabetização financeira, que são conhecimento, atitude e comportamento, foram mensurados em uma escala do tipo Likert, variando entre 1 e 5 pontos, sendo que 1 é discordância total e 5 concordância total. O objetivo é identificar a concordância e a discordância dos participantes sobre as relações afirmativas contidas. Bom, o primeiro quadro, ele mostra o constado da alfabetização financeira, que inclui comportamento, atitude, comportamento e o significado do dinheiro. E aqui tem umas perguntas sobre, dividir o quadro aqui na primeira coluna, perguntas afirmativas sobre atitude financeira. Na segunda coluna tem sobre o comportamento financeiro e a terceira, o significado do dinheiro. Essas afirmativas que serão utilizadas para identificar o comportamento financeiro desses estudantes. Na atitude financeira tem as seguintes perguntas. Vou ler mais 3 aqui. Acho interessante, a primeira afirmativa da atitude financeira é F101. Acho interessante gastar dinheiro com coisas que quero comprar. Essa é a primeira afirmativa das escolhas que os alunos podem escolher. A do comportamento financeiro tem essa afirmativa. Nos últimos 6 meses tenho conseguido poupar dinheiro. E do significado de dinheiro? Quem tem dinheiro é valorizado socialmente. Isso pode demonstrar a perspectiva de como o dinheiro influencia na questão do poder. E tem outra aqui bem interessante. O dinheiro é feito para gastar. Na atitude financeira, como
do que poupar. Dinheiro no fim do mês, eu costumo gastar. E outras, faço compras preferencialmente com pagamento à vista. No significado de dinheiro, temos as pessoas subornam-se a quem tem dinheiro. E ter dinheiro facilita o convívio social das pessoas. E tem mais outras outras questões. E no segundo quadro, ele trata de afirmativas sobre o bem-estar financeiro desses participantes da pesquisa, que contém essas afirmativas. Sinto-me mais confortável com a quantidade que devo. Outra afirmativa que pode ser guardada aqui, sinto-me financeiramente bem satisfeito. O outro, daqui a um ano, pretendo não ter dívidas no cartão de crédito. Cuido do meu futuro financeiro. Preocupo-me em pensar que minhas reservas financeiras não serão suficientes para o meu bem-estar financeiro futuro. Esses procedimentos metodológicos, essas afirmativas que eles colocaram nesse quadro para os participantes, eles procuram analisar o perfil utilizados nessa análise descritiva com uma frequência de um percentual. Nos construados, eles refletem a percepção dos alunos sobre a alfabetização financeira, sobre o conhecimento, a atitude, o significado e o bem-estar financeiro deles. Adota-se uma ferramenta de estatística baseada na média e na moda e na mediana, as quais são medidas a tendência central da pesquisa, da afirmação do comportamento de cada aluno que participou dessa pesquisa. A amostra de resultados foram obtidos 231 participantes validados, e nessa pesquisa 62,3% são do sexo feminino, 37,7% são do sexo masculino. Quanto ao estado civil desses participantes, 89,6% são solteiros e 3,9% são casados, e os outros demais em outras situações. Enquanto a idade varia entre 17 a 52 anos, sendo que a maioria, 65,8% desses participantes, tem 21 anos. A situação financeira predominante dos participantes com carteira assinada, com CLT, estágios remunerados. Aqui podemos ver nessa tabela 1, que é a situação profissional de cada participante, que só 9,5% estão desempregados e 38,5% estão empregados e 35,5% estão estagiando em estados que remuneram e outros em 1,7% sem remuneração. E 3% são servidores públicos ou trabalham em autônomo ou trabalham na área rural. Na tabela 2 do conhecimento financeiro, para verificar o nível de conhecimento financeiro sobre seu estado de resposta, 5 questões de múltipla escolha. Essas 5 questões foram aplicadas para medir o nível de conhecimento financeiro desses participantes. Entre as questões estão, a primeira questão é: suponha que você fez um depósito de R$100 em uma aplicação financeira no dia 1º de janeiro de 2019 e a taxa de juros foi aplicada, seja 5% ao ano. Você não fez mais nenhum nessa conta e nenhuma retirada de dinheiro no decorrer do ano. Quanto teria nessa aplicação financeira no dia 1º de janeiro de 2020? E faz questões desse tipo
matemática financeira para medir esse nível de conhecimento dos alunos sobre esses conhecimentos básicos. Aí aqui eles deram opções de mais de R$ 105, exatamente R$ 105, ou menos de R$ 105, ou nenhuma é possível responder com os dados acima. Aí, observar aqui nessa primeira questão, 108, 182, que é equivalente a 78,8% dos participantes responderam a primeira opção, que foi mais de R$ 105. Já na segunda questão, que é considere o mesmo exemplo anterior, no final de 5 anos, você teria, considerando a mesma situação da questão 1, mas agora ele estendeu o prazo para 5 anos. Aí ele faz a pergunta de quanto você ia receber, se caso retirasse esse dinheiro daqui a 5 anos. E a grande maioria respondeu mais de R$ 125, que foram 147 participantes, que é equivalente a 62,8 participantes. Já na questão 3, ele dá uma outra situação financeira que pode ocorrer. Imagine que a taxa de juros de sua conta poupança fosse de 1% ao ano e a inflação de 2% ao ano. Depois de um ano, quanto você poderia comprar com o dinheiro nessa conta? E a grande maioria dos participantes responderam menos que hoje, que foram 180 participantes, 75,9% deles responderam essa questão, essa opção, escolheram ela. Na questão 4, como eu disse anteriormente, eu li a questão 1, né? A maioria dos participantes responderam mais do que R$ 105, que foram equivalentes a 78,8% dos participantes. Na 2, 62,8% dos participantes responderam mais do que 125. E na 3, a maioria dos participantes, 77,9%, responderam menos que hoje. Já na quarta questão, na questão 4, ele bota uma outra situação. Suponha que você realizou um empréstimo de R$ 10.000 para ser pago após um ano, e os juros totais iniciais foram sobre essa operação tenha sido R$ 600. A taxa de juros anual que você irá pagar nesse empréstimo é de... A maioria dos participantes escolheram, para responder essa questão, 68% dos participantes escolheram a opção 6%, que é o valor da taxa que seria paga para esse empréstimo. Na questão 5, ele supõe que você viu o mesmo televisor em 2 lojas diferentes, pelo preço inicial de R$ 1.000. A loja oferece um desconto de 150, enquanto a loja B oferece um desconto de 10%. Qual é a melhor alternativa? 96,5% dos participantes escolheram a opção comprar na loja A, que o desconto é de R$ 150. Essas respostas, a maioria das pessoas, dos participantes, das respostas corretas sobre o conhecimento financeiro, justamente teve a maior frequência nas questões que estavam certas, as respostas. Dessa forma, é possível afirmar que os participantes têm conhecimento financeiro sobre o assunto e estão preocupados com o seu dinheiro. Nessa tabela 3, que foi sobre aquelas afirmativas que foram apresentadas, utilizadas como método da pesquisa, sobre os considerados da alfabetização financeira, como a tabela 3, ela vai apresentar sobre
o primeiro postulado da alfabetização financeira, que é as atitudes financeiras. Eles utilizaram como ferramenta de estatística para analisar a mediana, a média, a moda, que serve para medir a tendência central e os desvios de padrão, que serve para determinar o grau de inspeção dos dados a partir da média. Para o primeiro postulado, que domina a atitude financeira, nota-se que 13 afirmativas, 9 ficaram com moda entre 4 ou 5, indicando que a concordância ou concordância total foi a opção mais popular, que foram as afirmativas sobre a atitude financeira a 13, a 12, a 11, a 9, a 6, a 1 e a 2, que tiveram uma moda entre 4 e 5. Já na tabela 4, que aborda as percepções do postulado do comportamento financeiro, a gente pode ver que 7 afirmativas apresentam uma moda entre 4 e 5, indicando que a maioria dos participantes concorda totalmente ou concorda. Que foram as afirmativas A1, 4, 5, 8, 10, 11, 12 e 14. Essas afirmativas refletem uma percepção apresentada na primeiro postulado, pois ficaram contraditórias e do bom comportamento financeiro. Já na 3, sobre a tabela 5, que é sobre o postulado a percepção do significado do dinheiro dos alunos, a maioria das respostas foram semelhantes na 11 e na 13, afirmativa que concordo parcialmente. Podemos ver que a maioria em relação ao significado do dinheiro, a moda foi 4. As únicas diferenciações que foram com moda 1, que discordam totalmente, foram a 7, a 8. E na tabela 6, que é sobre a percepção do bem-estar financeiro deles, a gente pode ver que segue quase o mesmo padrão. Na afirmativa 2, com moda 5, que a grande maioria foi moda 5 e 4, que concordam ou concordam totalmente. Esse último postulado da pesquisa de bem-estar financeiro, a gente pode ver que 20 afirmativas, das 20 afirmativas sobre o bem-estar financeiro, 12 delas ficaram com moda entre 4 e 5. Esses resultados elevam a concordância total dos indivíduos. Em conclusão, que esses pesquisadores podem tirar com esse levantamento de dados foram que, no que diz respeito ao conhecimento financeiro, foi evidente que a maioria dos participantes que acertaram as respostas demonstra que eles têm um conhecimento financeiro sobre os juros, rendimentos, descontos e pensam antes de comprar e analisam as opções para investir. Ou seja, na questão da educação financeira, a alfabetização financeira deles, eles utilizam esse conhecimento que eles adquiriram sobre juros, o rendimento, descontos, eles utilizam esse conhecimento no dia a dia deles, na hora de eles tomarem decisão sobre comprar algo ou na hora de investir. E na tabela sobre atitude financeira, as afirmativas que, majoritariamente, as respostas de discordância traziam em si aspectos positivos em respeito a como gastam dinheiro. Então, eles têm
como podemos ver anteriormente, eles analisam opções antes de gastar e usar o seu dinheiro na hora de adquirir algum bem ou algum serviço. E sobre o comportamento financeiro dos participantes, também demonstrou a satisfação em relação às suas finanças, em que os participantes eles estão satisfeitos em como eles estão administrando o seu dinheiro, onde a maioria teve divergência foi nos gastos de superfície, faz planejamento ou conseguem poupar. Então, a grande maioria dos alunos, eles planejam como vão gastar seu dinheiro e nesse planejamento que eles fazem sobre suas finanças, eles conseguem poupar um pouco do seu dinheiro. E na hora de se tratar do significado do dinheiro, a maioria acredita que o dinheiro eleva o padrão de vida, ou seja, o dinheiro é uma questão de status, ele pode ajudar no status social da pessoa e aumenta o padrão de vida, onde a pessoa pode viver bem, onde tem um melhor convívio na sociedade, e lhe trazendo reconhecimento, ou seja, além de status, uma sensação de poder, a maioria sente em relação ao significado do dinheiro nas suas percepções. E, por fim, os participantes demonstram estar satisfeitos enquanto bem-estar financeiro, conseguem trazer o dinheiro, fazer o dinheiro render durante o mês e conseguem investir. Então, como eles estão conseguindo planejar bem seu dinheiro, conseguem poupar, e esse dinheiro, de alguma forma, eles estão satisfeitos com o bem-estar financeiro deles, está saudável, da grande maioria dos pesquisados. E a presente pesquisa, ela traz resultados de outros estudos realizados nessa temática. Ou seja, eles, dessa forma, construir para fortalecer afirmações desses postulados, como sendo relevante para a temática da alfabetização financeira, que é importante ter o conhecimento sobre a atitude financeira o comportamento e o conhecimento dos indivíduos, o que pode levar na percepção deles e como eles organizam suas finanças no cotidiano, como eles estão com isso. E abre possibilidade para novos estudos com essa temática que, como abordamos anteriormente, não tem muitos estudos em relação à percepção financeira e encontra muita dificuldade nisso porque varia de região, cultura e até no indivíduo da pessoa, familiar, como cada um dá com o dinheiro de uma forma individual. Entre as limitações está o fato de que não se baseou em analisar as correlações existentes entre os construtos de alfabetização financeira, como conhecimento, atitude e significado, ou seja, eles não conseguiram relacionar muito bem isso. E o bem-estar financeiro, sendo sugestão para o trabalho futuro, essa relação desses comportamentos, desses construtos com o comportamento do indivíduo e as percepções deles. Obrigada, pessoal. Ana, o que você pensou para interagir com o pessoal? O que você propõe aí para dar sequência? Na sequência, eu queria que cada um contasse um pouco de como anda como tem relação com a sua vida financeira, sua percepção da alfabetização financeira, como lidar com o dinheiro de uma forma cotidiana. Como a gente está fazendo para buscar mais conhecimento, para que possamos ter mais conhecimento disso, que meio a gente utiliza para adquirir mais conhecimento sobre as finanças e como lidar com o dinheiro. Acho que quem se sentir à vontade pode abrir o microfone, viu, pessoal, para ficar mais dinâmico, interativo, fluido. Quem conseguir. Assim, geralmente eu não gasto meu dinheiro tanto com besteira. Mesmo que eu gaste, né,
muito, entre aspas, nunca gasto muito, não exageradamente, mas quando eu gasto, eu realmente gasto com coisas que eu realmente preciso. Por exemplo, esses tempos eu investi em um tablet, porque eu queria melhorar minha experiência de estudos e tal, então eu guardei dinheiro e juntei para comprar isso. Foi caro, né, para mim, mas é um investimento, não foi um gasto aleatório, né? Mas é algo que eu estou tentando melhorar agora, a questão de gerenciar as minhas finanças, que eu não tenho muito esse costume de gerenciar, de guardar dinheiro, essas coisas. E aí é algo que eu estou começando a implementar, tanto que já fui pesquisar algumas planilhas e tal, para começar a realmente guardar dinheiro para atingir alguns objetivos pessoais meus, com relação à aquisição de bens, essas coisas. Mas geralmente eu não gosto de gastar dinheiro com besteira. É muito difícil gastar dinheiro com besteira. Tipo, coisa que eu realmente não preciso, mas é um luxo ter. Acho que eu posso dizer assim. Acho que a sua percepção, né, Brenda, vai bem ao encontro dos resultados da pesquisa, né? Uma coisa bacana, né? Que daí cientificamente, por meio de uma amostra bacana, né? Que foi demonstrado no artigo que a Ana apresentou para a gente, em relação à atitude financeira, demonstra que os participantes se preocupam com seus bens, finanças, né? Têm atitudes aí saudáveis, evitando gastos supérfluos, né? Foi o que você falou, não foi um gasto supérfluo, foi um investimento, né, na sua capacitação, no seu desenvolvimento. Percebem a importância, assim, de quando a gente está analisando um artigo, que se utilizou de uma metodologia, de que a gente possa fazer afirmativas em relação àquela população que foi pesquisada, né? Aqui no caso do estudo foram alunos de uma universidade, diferentemente de você, eu acho que os alunos se comportam financeiramente de forma, né, A, B ou C. Mas eu não sei quem teve a oportunidade aqui, quem está presente teve a oportunidade de fazer a leitura do artigo, né? Que muito por trás dessa atividade nossa, né, que a gente propõe já faz algum tempo, é sempre importante e acho que fica até mais rico e construtivo o debate, a discussão aqui nossa, quando as pessoas acessam esse material previamente, fazem suas leituras, suas interpretações, né, identificam pontos ali de dúvidas e, por vezes, até de questionamentos, né, acho que fica mais rico, né, sobretudo. Eu super recomendo, né, a gente, antes de a Ana preparar toda essa apresentação aqui que ela fez para a gente hoje, eu super recomendo que vocês façam a leitura desse material, que é um material muito interessante até para a gente aprender, né, como se faz um artigo científico, que é um material que apresenta todas as etapas, né, todas as seções que devem estar presentes em um artigo, e isso é apresentado de forma assim, bem, bem rica, bem interessante, especificamente nesse artigo que a Ana apresentou para a gente hoje. Alguém de vocês aqui presente conseguiu ler esse material previamente? Além de Ana Vitória, claro, né? Alguém leu? Acho que não, né? Acho que isso é uma coisa que a gente tem que, nos próximos estudos dirigidos, e eu tive acesso bem breve. Quem é que está aí? É a Bianca? Que está lá no PET. Yandra. Yandra que está aí hoje. Ok, Yandra, que bom que você leu. Eu sugiro que todos façam a leitura. Essa é uma questão que a gente vai retomar, assim, no presencial. Eu vejo que no remoto a gente perdeu um pouco esse hábito, né? Tá por trás do estudo dirigido é esse acesso ao material, né?
Acho que teve uma pergunta aqui, da Rosana. Eu não tivesse acesso a esse material. Você não teve, né? Onde ele estava disponível. Isso, Yandra, compartilha lá no... acho que pode compartilhar o link do arquivo aqui, do artigo aqui mesmo, pelo chat, viu? Que tem outras pessoas de fora, né? Vai compartilhar lá no grupo, vai ficar só entre nós. Tem gente de fora? Tem Vanderlane. Acho que tem. Luciana, sempre foi muito mais interativo e pessoal, né? Sem sombra de dúvida, o presencial. Então, estudo dirigido, eu percebo que nesse formato remoto perdeu um pouco da essência. E a essência é todos lerem o material, né? Todos lerem e a gente fazer uma discussão presencial, destacando pontos de concordância, de discordância, e interpretando, né, o material em cada sessão. Porque da forma como a gente está fazendo aqui no remoto, está muito só sendo apresentado, né? A Vitória apresentou esse olhar dela, a visão dela, ficou bem claro, mas acho que a gente perde da riqueza de estudar junto o texto, sabe? Todos já tendo feito a leitura prévia e no dia marcado de estar presente estudando esse material. Tá aí, ó, do Brazilian Journals, isso mesmo. Tá aí o link. Perfeito. Mas parabenizo Ana Vitória porque assumiu o desafio, né, de fazer essa apresentação para a gente. E trouxe, né, em riqueza de detalhe todas as seções do artigo. E é legal chegar nesses achados, né? Muitos deles que corroboraram já com a literatura, né? Até uma ideia de estudo de fazer, e os nossos alunos do curso de ADM, né? Será como é que os resultados, os achados, a gente vai corroborar com esse estudo aqui já feito, ou temos outros olhares e outras percepções sobre conhecimento financeiro, sobre atitude financeira, né, em relação a todos os construtos aqui apresentados. Mas é isso. Já passamos aqui de 1 hora, né, dessa apresentação. Não sei se mais alguém quer destacar algum ponto. A Andresa disse que investe. A Andresa acho que já não está mais aqui, né? Investe na Bolsa de Valores. Isso mesmo. Eu me senti tocada também a começar a ir me enveredar para a Bolsa também quando eu estava estudando ADM. Luciana fala de CDB, Selic, mas que é mais... Andresa mais liberal, né? E Luciana mais conservadora. Foi isso, Luciana? Eu sou conservadora com relação ao dinheiro. Esse também é meu perfil, mais de conservadora. Tem que ter coragem e estômago para ser mais ousada, né? Ousado. Certo? Mas se ok aqui para vocês, tá ok para mim também. Me agradeço, né, de maneira especial a participação aqui de Andresa e de Vanderlane. A gente convida para janeiro, né? A gente vai ter mais algumas atividades ainda esse ano, mas de forma muito especial para janeiro, vocês estarem presencialmente com a gente lá na nossa sala do PET, que a gente faz muita coisa legal, de maneira remota, mas também de maneira muito especial presencialmente. Estão convidadas, portas abertas da nossa sala, não vejo a hora de voltar.